MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O MP no Rádio desta semana discute a publicidade dirigida ao público infantil. Uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, estabelece algumas regras restringindo a publicidade dirigida para as crianças. Mas representantes das agências de publicidade criticam essa medida, essa resolução, e dizem que ela é muito rígida e que raramente é seguida. Essa resolução é a de número 163. Numa sociedade de consumo, na qual a compra de produtos é incentivada constantemente nos intervalos comerciais dos programas de TV e também em diversos outros meios, até por youtubers, alguns com milhões de seguidores no público infantil, surgem algumas questões. Quais são os riscos a que as crianças estão sujeitas? O que a legislação proíbe? E o que é que os pais podem fazer para que propagandas inadequadas não afetem os seus filhos? Para falar deste tema, nós recebemos a promotora de justiça Luciana Lineiro, que integra o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação, um órgão do Ministério Público do Paraná. Doutora Luciana, a propaganda para crianças, que hoje não se limita só a anúncios de TV, mas também é feita inclusive nas redes sociais e por muitos youtubers, os chamados influenciadores digitais. Esse é um tema que tem gerado bastante debate. Afinal, quais são os principais pontos da legislação em relação à publicidade voltada especificamente para esse público infantil? Olá, Tomás. Extremamente importante o tema, principalmente considerando que a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente visa um desenvolvimento saudável dessa criança, desse adolescente. Ela não trata especificamente da vedação em relação à propaganda. O Estatuto não faz isso. Quem estabelece a vedação de uma propaganda destinada especificamente para o público infantil, para criança, ou seja, de 0 a 12, é o Código de Defesa do Consumidor. Na perspectiva de que os especialistas entendem que essa faixa etária ainda não está completamente consciente dos apelos mercadológicos. E, mais recentemente, e mesmo depois dessa resolução do CONANDA, que estabelece aí uma série de limitações em relação à propaganda destinada principalmente a adolescentes, porque em relação a crianças se entende que não possa, trouxe o marco legal da primeira infância, que é uma legislação que trata da faixa etária de 0 a 6 anos. E que é bem recente. Bem recente, de 2016, traz especificamente um artigo dizendo de que a criança de 0 a 6 deve ser preservada desse consumo, né, desse apelo consumista e desse apelo mercadológico. Ela traz textualmente isso na lei. Ou seja, teoricamente, criança de 0 a 6 não deve ser alvo da publicidade. Não deve ser, porque ela não consegue distinguir de forma clara o que é real e o que é imaginário. Então, na cabeça dela, aquela utilização de muitos aspectos de marketing, de merchandising, de desenhos animados, para ela são reais. Então, faz com que afete o desenvolvimento dela. A perspectiva do CONANDA é no sentido da preservação da criança e do adolescente em relação à condição social dele, para que aquela criança, aquele adolescente que não consiga aquele bem de consumo, não seja tratado de uma forma diferenciada, não seja alvo de bullying, não seja alvo de preconceito. A resolução do CONANDA vai um pouco nesse sentido, em preservar uma situação de igualdade no trato entre os adolescentes, preservando essa questão do apelo consumista e dessa disputa que existe muitas vezes entre os adolescentes em relação à questão de ter alguns bens mais relevantes. Então, a legislação própria da infância tem essa preocupação na preservação do desenvolvimento saudável, tanto da criança muito pequena, quanto na faixa etária dos 6 a 12, que também não deve ser alvo de publicidade, e para os adolescentes ele pode eventualmente receber, mas uma perspectiva mais educacional e sem que haja essa condição de
distinção pelo fato de ter algum bem de consumo em relação ao outro adolescente. Sim, então, teoricamente, não é proibida a partir dos 6 anos até aos 12, a publicidade pode ser voltada para esse público. Não, dos 12 aos 18. Ah, dos 12 aos 18. Dos 12 aos 18, dentro das regras que o CONANDA estabelece ali, do que seria uma propaganda saudável. A lei excepciona também as de caráter educativo, né? Aquelas veiculações que têm esse caráter de divulgar políticas, que têm o caráter educativo, são excepcionadas. No caso, por exemplo, das redes sociais ou dos chamados influenciadores digitais, por exemplo, tem youtubers que têm um público infantil bastante grande e tem até alguns ditos especialistas que vendem palestras para falar sobre a importância das crianças como público consumidor. Não tem uma regulação específica para esse tipo de comunicador? Quer dizer, pode-se ter táticas, estratégias de marketing e propaganda voltada para o público infantil? Não, dentro do que dispõe a nossa legislação, não. Então, esses influenciadores digitais, quando eles trabalham na perspectiva de trazer esse apelo consumista em relação à criança e mesmo em relação ao adolescente, desde que fora do que o estabelece a resolução do CONANDA, eles estão em desacordo com a legislação. Então, o que ocorre é que em relação a essa demanda da internet, a fiscalização ela é muito mais complexa, ela é mais difícil. E as agências reguladoras ainda não se aprimoraram tanto quanto em relação aos meios de comunicação mais convencionais, rádio, TV, né? Então, em relação à propaganda na internet, a esses sites que trabalham com influenciadores, a gente ainda não conseguiu uma efetiva fiscalização. Certo. E a nossa orientação é sempre que os pais fiquem muito atentos. Então, doutora Luciana, já que a fiscalização nos meios novos, digamos, a internet especialmente, é bastante difícil, os pais é que devem ser os principais fiscalizadores? Sim, o acesso à internet hoje pelas crianças é uma realidade. E a internet contém o mundo ali dentro. Então, a gente sempre orienta os pais que fiquem muito atentos em relação ao que o seu filho está acessando na internet. Tem muitos sites, muito material e, eventualmente, até jogos que aparentemente são inofensivos, mas se os pais acompanharem detidamente, tem um conteúdo inadequado. Pelo menos em relação ao que essa criança deveria estar recebendo de informação. Ou tem palavras inadequadas, ou tem algumas imagens que não deveriam ser colocadas para a criança. Propagandas, ou propagandas, como é o tema. E a preocupação é que isso gera na criança um sofrimento muito grande quando ela é induzida àquela situação de que o ter é importante, que ela, para pertencer, ela precisa ter aquele brinquedo ou aquele produto destinado a ela, e à medida que isso não é possível, porque em determinado momento não vai ser possível satisfazer todas as suas necessidades, todos os apelos, ela passa por sofrimento ou ela passa por discriminação. Isso vai muito da educação e dos valores familiares também, Exatamente. Né? Numa sociedade consumista, a todo momento estão tentando empurrar algum consumo. Exatamente. E as crianças que não têm tanto discernimento, se os pais não estiverem atentos, não só aquilo que elas recebem, mas também educar para uma pessoa menos consumista, menos influenciável para essa questão de o ter é o mais importante, também é algo fundamental. Na verdade, eu acho que a grande defesa que se tem em relação ao desenvolvimento saudável da criança é essa atenção dos pais sempre. Porque é muito difícil você conseguir deixar o seu filho, né, a salvo de de todas as situações que eventualmente não sejam saudáveis para o desenvolvimento dessa criança. Mas a contextualização disso pelos pais, a conversa, o esclarecimento em relação a essas questões são o que é de mais importante e o melhor fator protetivo que se tem. Essa participação dos pais é o que os pais, a
mera proibição, a gente entende que dos pais em relação à criança também, olha, isso é proibido, também não é a melhor saída, não é a melhor alternativa. Educá-la para perceber. Exatamente, é mostrar para ela que aquilo que está sendo proposto não é não é para o bem dela, não é visando isso, mas é visando ali fazer com que aquela pessoa ganhe um lucro significativo, que tem todo um outro propósito que o adulto consegue discernir e que a criança normalmente não consegue, ou mesmo o adolescente, às vezes, tem essa capacidade diminuída. E no caso de um pai ou uma mãe que vê uma propaganda que acredita ser ilegal, o que ele deve fazer? Além, claro, da educação do próprio filho, do ponto de vista legal, tem alguém a quem ele possa recorrer para denunciar? A propaganda destinada à criança, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ela é ilegal. Então, até os 12 anos, não poderia ter propaganda destinada especificamente à criança. Ela deve procurar ou a promotoria da infância ou a promotoria do consumidor, que também trata dessas questões, e denunciar aquele conteúdo que ela entende que é dirigido, que é ilegal. Certo. Só para pontuar uma questão que eu tinha entendido errado, a publicidade é proibida para crianças até 12 anos, não é só 0 a 12, 6, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele fala de publicidade para crianças. E aí o Estatuto vai disciplinar que de 0 a 12 é criança, entendi, e de 12 a 18 é adolescente. Então usa-se os dois diplomas legais para poder configurar aí a prática ilegal. Então, da propaganda abusiva, que daí é crime e sujeita a uma pena de 3 meses a 1 ano. E a quem, então, o pai deve recorrer para denunciar se eventualmente vê uma propaganda ilegal? Eu acredito que a promotoria da infância ou a promotoria do consumidor, qualquer promotoria que ele chegar, vai dar o endereçamento a essa questão de forma correta. Perfeito. Bom, a maior parte das vezes, provavelmente no caso das crianças e talvez dos adolescentes, o anúncio é também disfarçado, né? Por exemplo, voltando ao caso ali dos youtubers que têm muitos seguidores no público infantil, eles fazem anúncios disfarçados nos seus vídeos, sei lá, expondo uma determinada marca de jogo, ou falando sobre como uma rede de fast food é ótima, sem deixar claro que é propaganda, que está recebendo para citar aquele produto. E isso também é ilegal e também deve ser vigiado pelos pais e até denunciado. Sim, também. Mesmo que, normalmente, para tentar escapar dessa fiscalização, a metodologia utilizada é justamente essa. Disfarçar de uma forma pretensamente educativa, né, ou de esclarecimento ali de uma situação, uma propaganda para a qual ele está recebendo para fazer. Então, isso deve ser denunciado, vai ser investigado e vão ser tomadas as providências legais, tanto em relação à retirada dessa veiculação do ar, como em relação também à responsabilização criminal. Existem também julgados que já têm reconhecido o dano moral coletivo nesses casos. E aí essas multas que são aplicadas revertem para os fundos da infância, né, que são destinados aí às políticas da criança e do adolescente. Muito interessante, muito interessante. Então, os primeiros fiscalizadores têm mesmo que ser os pais. Sim. E podem procurar, no caso de alguma propaganda irregular, além dos órgãos fiscalizadores da propaganda especificamente, tem o CONAR, por exemplo. Tem o Instituto Alana, que também é uma organização não governamental, que trabalha fortemente em parceria com os ministérios públicos dos estados, recebendo essas denúncias, fazendo essas fiscalizações e dando os encaminhamentos. Perfeito. Também. E também no Ministério Público, numa promotoria de justiça, ainda mais se for especializada na questão do consumidor ou mesmo da criança e do adolescente, pode ser levado também, que aí terá o encaminhamento correto. Doutora Luciana Lineiro, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.